A Assembleia recebe 20 novos estagiários do programa Antonieta de Barros. O Jornal do Parlamento desta quarta-feira já está no ar. Boa tarde. A Comissão de Finanças e Tributação recebeu nesta manhã a presença do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Ele veio apresentar a execução orçamentária do governo do Estado referente ao primeiro semestre deste ano. O Estado tem uma dificuldade financeira muito grande, mas os números do Estado estão melhorando muito, em função de todas as ações que nós tomamos de economia de despesa, eliminação de desperdício e crescimento da receita. Mas ainda é insuficiente para as despesas do Estado. No próximo quadrimestre os números ainda serão melhores, mas eles ainda serão insuficientes. Então, assim, nós estamos num processo gradativo de recuperação das contas do Estado. Isso nós esperamos que termine em 2021, quando nós pretendemos, vamos dizer assim, a receita e a despesa vão ficar equilibrados. Então, esse é o nosso desejo e todos os planos de trabalho da Secretaria da Fazenda são para que isso aconteça. A reportagem completa sobre a participação do secretário da Fazenda na reunião da Comissão de Finanças você confere às 6h45 no TVAL Notícias. A Comissão de Legislação Participativa também se reuniu, mas para discutir sobre uma prática que já existe no Senado e na Câmara Federal. Confira na reportagem. Os deputados que integram a Comissão de Legislação Participativa debateram sobre a criação de um banco de ideias na Assembleia Legislativa. A exemplo do que acontece em outras assembleias, na Câmara Federal e no Senado, o objetivo é que o parlamento catarinense receba propostas da população por meio digital. O requerimento foi aprovado pelo colegiado. A Assembleia já tem vários mecanismos, o nosso setor de imprensa, de TI é muito bom, de redes sociais, de plataformas digitais é muito bom e nós acrescentamos então esse banco de ideias para que o cidadão possa também trazer à Assembleia as suas ideias, ideias de projetos, de proposições, as suas ideias de melhorias no Estado e muitas vezes fruto das bases nós conseguimos colher bons resultados. Durante a sessão ordinária realizada na tarde de ontem, o deputado Sargento Lima usou a tribuna para apresentar um projeto de lei. A proposta trata da... O deputado Sargento Lima na sessão desta terça-feira para falar de um problema enfrentado pela população que vive em cidades grandes, a falta de estacionamento gratuito em hospitais. O parlamentar apresentou o projeto de lei de sua autoria que determina a gratuidade de pelo menos 1 hora de estacionamento em hospitais públicos e particulares, nos casos em que o motorista estiver com o paciente em situação de emergência. Mediante a apresentação do atendimento emergencial no hospital, aquela primeira hora ali ele teria disponível, né, até para conseguir entrar em contato com alguém que o ajudasse a achar uma vaga de estacionamento ou um estacionamento próximo ali, ou mesmo ir até uma agência bancária e sacar o dinheiro para poder quitar o débito dele com o estacionamento. Já a deputada Paulinha falou sobre demandas da juventude. A parlamentar afirmou que os jovens precisam de mais atenção e, por isso, anunciou o lançamento de uma frente parlamentar. A deputada Paulinha usou a tribuna da sessão ordinária para falar das várias demandas da juventude. A parlamentar falou que a maioria da população carcerária é jovem e que é preciso pensar em políticas públicas que tragam alternativas para esse problema social. A deputada anunciou que, por sua iniciativa, será lançada a Frente Parlamentar da Juventude no dia 4 de setembro, às 5 horas da tarde, no auditório da Assembleia Legislativa. Primeiro, a gente tem que construir um diagnóstico. Nós vamos convidar todos os municípios, as universidades, para conhecerem o que pensa o nosso jovem de São Miguel do Oeste, o que pensa o jovem da capital, o que pensa o jovem do Sul, do Planalto Serrano, enfim, quais são os sonhos, as perspectivas de futuro, o que eles esperam de nós. O segundo passo é estimular a criação desses conselhos de juventude em todas as regiões e, a partir disso, reforçar as políticas de emprego e renda que estão esquecidas. E você vai ver a seguir, a Assembleia Legislativa recebe 20 novos estagiários do programa Antonieta de Barros. A gente volta em instantes. Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher?
por mais acessibilidade, por mais oportunidades de trabalho para os jovens, pelo respeito à diversidade, por mais inclusão social, por menos impostos? Seja qual for a sua bandeira, ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor. Por isso, participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião. Visite a Alesc ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa bandeira é a de todos os catarinenses. A Assembleia Legislativa promoveu ontem uma audiência pública em Laguna, no sul do estado. O encontro discutiu os rumos da política cultural do município. Com 343 anos de história e mais de 50 mil habitantes, Laguna, no sul do estado, é um berço da riqueza cultural catarinense. Mesmo assim, a cidade ainda carece de um Conselho Municipal de Cultura eficiente, já que das 13 cadeiras disponíveis para a sociedade civil, existem algumas que ainda não foram ocupadas. Isso dificulta ações para o setor. Há uma falta da participação da sociedade civil para ocupar todas essas cadeiras, o que acarreta às vezes na falta de quórum, a gente não tem reunião, então a gente não consegue dar os devidos andamentos ao Conselho, né? E com isso vai atrasando a questão das pautas da cultura e da participação da sociedade civil na gestão cultural. Também não existe um fundo de cultura. E isso fez com que profissionais da área se reunissem em uma audiência pública realizada pela Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa. Na ocasião, quem depende do setor soube explicar que é importante se implantar um sistema organizado que beneficie quem promova a cultura local. Facilita bastante, entende? Tu ter conhecimento do município, de tudo que ele faz, de como vive a população, para que sejam criadas políticas públicas. E sem política pública, sem participação da sociedade, não tem governo que consiga fazer com que funcione. E a cultura também ela não é só importante para a questão de cultura, a questão de artes, folclore ou coisa. A cultura é importante também na área da saúde, na área da educação, na área do meio ambiente. Se tu não conhecer a cultura do teu município, tu não consegue implantar nada. São essas questões que fazem a discussão local ter importância e a intenção é que a audiência pública de Laguna seja referência para outros municípios do sul do estado e de outras regiões de Santa Catarina. Um dos motivos é que o estado vai criar o Plano Estadual de Cultura. Isso abrange um fundo estadual e, se o município não estiver organizado, dificultaria até mesmo o repasse de recursos para projetos locais. Diante disso, a defesa foi que se implante um sistema por completo. Um mecanismo que inclui o Plano Municipal, o Conselho Local e o Fundo de Cultura do município. O Estado de Santa Catarina aprovou seu sistema estadual. E agora nós temos a lei do mecenato, que foi uma iniciativa do Poder Executivo, e o Poder Executivo está mandando a lei do fundo. E a partir daí, então, o plano todo. Com isso, nós vamos ter a nível estadual. Para que o município funcione e chegue no município, os municípios também têm que ter a sua política, o seu sistema municipal todo harmonizado e funcionando. Inclusive porque, se tiver um recurso de transferência fundo a fundo, um critério que normalmente se utiliza é repassar recursos para os municípios e estados que têm toda a política funcionando, CPF da política, ou seja, conselho, plano e fundo. Então, aqui em Laguna, o que a gente quer é dar um passo nesse sentido, estruturar todo o sistema de cultura e, portanto, o financiamento, o conselho funcionar e o fundo também. O parlamento promoveu outra audiência pública em Navegantes, mas para discutir a situação do serviço de ferry-boat que faz a travessia do rio Itajaí. Diante da exigência do Tribunal de Justiça que fosse realizada uma licitação para a prestação de serviço de transporte aquaviário entre os municípios de Itajaí e Navegantes, em 2016, o extinto Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, DETER, abriu o processo licitatório. Em seguida, a decisão foi suspensa, até o Superior Tribunal de Justiça validar a decisão de realizar o sorteio, já que entende que o serviço tem caráter público. Com isso, a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Navegantes. A intenção foi discutir o sistema utilizado desde 1980, quando os trabalhos foram iniciados. A gente precisa, sim, atualizar informações, conhecer os novos números agora
e tomar decisões para a gente buscar uma união de forças aí para captar recursos, seja do Estado ou da própria União, para benefício da região. A gente tem alternativas modais que precisam ser discutidas aqui para solucionar esse momento de caos que está cada vez mais emergente no que concerne à mobilidade e ao deslocamento dos nossos municípios. Enquanto não temos uma travessia fixa, com ponte ou túnel, que nós tenhamos mais opção de travessia, que isso vai baratear o custo, vai melhorar a qualidade do serviço e quem vai ser beneficiado é a população, que a gente sabe que o serviço está estrangulado, onde só está ali, além do preço que eu acho muito exorbitante, a demanda está reprimida. Temos muito mais demanda do que temos oferta de serviço. Durante o encontro, foi discutida a necessidade de instalação de uma ponte entre os dois municípios, já que os custos da travessia pelo ferry-boat de Itajaí e Navegantes é muito caro, considerado pelo cidadão. Existem projetos para a ponte, mas há necessidade ainda de uma mobilização entre Estado e União. Outro motivo do pedido é por conta das grandes filas que se formam em horário de pico. Quando eu vejo a Ponte Rio-Niterói, por exemplo, eu fico imaginando aquela grandiosidade que é a Ponte Rio-Niterói e alguém começou aquilo. E nós temos que começar aqui também. Acho que não tem mais como uma cidade gigante, como é Navegantes, o crescimento dela, Itajaí. As cidades só não são conurbadas entre si por ordem do rio. Então a gente tem que construir uma ligação alternativa que não seja ferro-bote. No ano em que completa 15 anos de atuação, o programa Antonieta de Barros ampliou em 50% o número de vagas. Com isso, 20 novos estagiários foram selecionados para atuarem nos setores administrativos do Parlamento. O programa Antonieta de Barros realizou no plenarinho da Assembleia Legislativa uma cerimônia para receber os novos estagiários. Depois de um processo seletivo realizado ao longo dos últimos meses, os 20 jovens selecionados foram oficialmente apresentados ao Parlamento. Eles passam agora por um treinamento, passam por alguns cursos, conhecem todo o Poder Legislativo e, em seguida, eles são alocados nos setores administrativos. O programa, há 15 anos, atende jovens em condições de vulnerabilidade. O grupo era composto por 40 estagiários, sendo que a cada processo seletivo ingressavam 20 e saíam 20. Em 2019, o número de vagas foi ampliado para 60. O programa conta agora com vagas em mais setores da Assembleia, uma oportunidade para um primeiro contato com o mercado de trabalho. É um aprendizado que também serve como um paradigma para que eles possam, no futuro, após acabar a sua escola, a sua academia, poder exercer também as atividades profissionais em qualquer setor, tanto da iniciativa privada quanto de órgãos públicos, com esses conhecimentos que eles adquirem aqui durante esses anos que são realizados os estágios. Fabiana cursa técnico em magistério e está há 1 ano e 3 meses estagiando na Assembleia. Ela conta que a experiência é valiosa. Quando eu iniciei, me veio um medinho, assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir desenvolver aquilo que vai ser me proposto? Mas a verdade é que eu saio daqui com uma outra mente, com outros sonhos, né? Vim trabalhar aqui para mim é uma honra, eu venho com felicidade, é um prazer todos os dias. E a minha maior dor é pensar que um dia isso vai acabar, né? Mas é uma honra. Estudante do ensino médio, Vitória passou pelo processo seletivo e agora espera pelo setor em que será designada. A minha expectativa para aqui não é só para o agora, mas também para o futuro. Porque eu sei que eu entrando aqui, tendo um aprendizado a nível superior, sabe, com os meus colegas e tudo mais, eu vou poder usar para a vida, para a carreira que eu quero. Iris está na expectativa e sabe que a oportunidade é única e quer aproveitar ao máximo. Pretendo me esforçar ao máximo aqui. Adorei ter sido escolhida entre todos os selecionados e acho que é uma oportunidade muito boa para todos os jovens. Assim como o Wendel, que quer aproveitar a chance e escolher melhor a profissão que pretende seguir. Além de ser um estágio que tu tem em prática, depois tu gostar daquilo, tu pode seguir a carreira, no caso ter uma teoria e estudar para ser aquilo. Eu acho a oportunidade muito boa. Para entrar no programa é necessário ter de 16 a 24 anos, estar matriculado no ensino médio, técnico ou superior, ter renda familiar inferior a 2 salários mínimos e meio e estar em condição de vulnerabilidade no local de moradia. E por hoje é só, a edição de hoje fica por aqui. Outras informações às 6h45 no TVAL Notícias. Uma boa tarde para você.